noite, amigos e amigas. Vamos ao nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, antes da gente falar do assunto que nós vamos abordar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos ilumine, nos acompanhe nesta noite e interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos, então, à nossa aula de hoje, ao nosso vídeo de hoje, da nossa Escola Teológica. O que nós vamos abordar hoje, gente? Nós estamos no período da Quaresma. Nós estamos aí nesse período que a igreja é muito forte de penitência, tá? Então, hoje eu quero fazer uma reflexão de um tema que nem todos gostam de abordar, mas que é muito importante, tá? Ninguém gosta de falar de pecado, não é verdade? Nós não gostamos desse assunto. Tem gente que nem acredita nesse assunto, tem gente que fala que o pecado não existe, tem gente que fala que não tem pecado, não é? Então tem várias seitas que pregam isso. Nós cristãos não. Nós acreditamos que o pecado existe e ele é uma realidade muito grave na nossa vida. A gente vê aí, é só a gente ver aí na mídia, nas redes sociais, quando a gente, seja na internet, seja na televisão, o que a gente mais vê é pecado, gente. O que é o pecado? É você não querer obedecer à lei de Deus. Isso é o pecado, tá? A gente quer fazer a nossa lei, a nossa moral, tá? E nesse período de Quaresma, a igreja, ela nos pede o quê? Jejum, esmola e oração e penitência. É outra palavra que muita gente não gosta. A penitência, eu não gosto dessa palavra, não. Ninguém gosta de penitência. Só gosta das coisas fáceis, não é? Infelizmente, é verdade. Mas a igreja diz que não. Nós precisamos fazer penitência. E a Quaresma é um período muito forte para isso. Então, eu quero fazer hoje uma reflexão sobre os 7 pecados capitais. Além, tudo aquilo que diz respeito à lei de Deus é pecado. Só que a igreja classifica em pecado mortal e pecado venial, tá? O pecado mortal é aquele pecado que fere os 10 mandamentos, tá? E tem também o pecado venial. Depende muito também, para um pecado ser mortal ou venial, depende de alguns fatores. Por exemplo, a matéria tem que ser grave, não é? Depende, tem os condicionantes. Tá? Roubar é pecado? É. Mas e se você roubou por uma necessidade? Pode até não ser um pecado mortal, pode ser um pecado venial. Né? Se você não tem o que comer, não é certo você roubar, é preferível você pedir. Mas se você roubou, às vezes, né, por um desespero, a sua culpa fica muito atenuada, vamos dizer assim. Não deixa de ser pecado o seu ato, mas às vezes não é nem mortal, pode ser venial. Então depende muito da matéria também, dos condicionantes, entendeu? Por exemplo, se você tiver numa depressão muito forte, por quê? Porque para ser pecado,
você tem que saber, querer e fazer. Então, também, isso conta também na hora do julgamento de Deus também, tá? E além dos pecados mortais e veniais, a igreja também tem os 7 pecados capitais. Por que a igreja define? São 7, tá? Por quê? Pecados capitais, capital quer dizer cabeça. Por quê? Porque eles geram muitos outros pecados, entenderam? Então, por isso que a igreja colocou esses 7 pecados capitais também, para a gente poder tomar cuidado com eles, ok? E também, nesse período de quaresma, a igreja pede para que a gente faça o quê? Um exame de consciência, analisar toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente fez de errado, e fazer, primeiro, um arrependimento profundo dos nossos pecados, para a gente fazer também uma boa confissão para a Páscoa, que vai vir aí. Tanto que vai ter o mutirão de confissão, onde a igreja coloca lá vários padres para poder nos atender, né? Porque a demanda é muito grande, não é? Então, a igreja pede que a gente faça um exame de consciência, se arrependa e confesse os nossos pecados. Então, eu quero fazer hoje uma reflexão, uma análise sobre os 7 pecados capitais. O que são os pecados capitais? Quais são? Tá? Quero colocar aqui a base bíblica para eles, tá joia? E quero colocar também as virtudes capitais, porque para cada pecado tem uma virtude. O que quer dizer isso? Eu vou explicar, tá? Vamos lá. Aqui, eu vou usar aqui um livro muito bom, que eu gosto muito, Os Pecados... Aqui. Os Pecados e as Virtudes Capitais. Aí, tá vendo? Então, os 7 pecados capitais, ele tem 7 virtudes, entendeu? São aquilo que combate os 7 pecados capitais. Entendeu? Então, eu vou citar aqui os 7 pecados capitais, as 7 virtudes, e depois nós vamos desdobrando isso daí para a gente poder entender melhor. Tá joia? Então, vamos lá. Então, são 7 pecados, tá? O primeiro pecado capital é a soberba, tá? É o orgulho. Eu vou explicar cada um deles. Eu vou citar os 7 aqui, depois eu vou explicar cada um deles. A virtude que combate o pecado da soberba, do orgulho, é a humildade. Então, para aquele que é soberbo, para aquele que é orgulhoso, tem um jeito de, vamos dizer, de combater. É você ser humilde, ok? Nós vamos falar sobre cada um deles. Só vou citar aqui e vou explicar. O segundo pecado capital é a avareza, ok? E o que combate a avareza é o despreendimento. Nós vamos explicar. O terceiro pecado capital é a impureza e a virtude é a castidade, ok? O quarto pecado capital é a gula, para combater a temperança. O quinto pecado é a ira, para a gente combater é o perdão. O sexto pecado é a inveja, para a gente combater tem a benignidade. Vamos explicar. E o último pecado capital é a preguiça, e para a gente combater é a diligência. Então, esses são 7 pecados capitais. Repetindo: soberba, avareza, impureza, gula, ira, inveja e preguiça. E as 7 virtudes: humildade, despreendimento, castidade, temperança, perdão, benignidade e diligência. Ok? Antes da gente analisar cada um deles, vamos fazer primeiro uma explanação geral sobre o pecado, tá? Seja ele um pecado capital, mortal ou venial. O pecado é um abuso da liberdade que Deus te dá. Deus nos criou livres. Então, quando você abusa da liberdade que Deus te deu, você comete um pecado, ok? São Paulo já diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso que eu tenho que ter discernimento, ok? Para mim poder não cometer um pecado, eu preciso discernir, por isso que eu tenho uma consciência, coisa que o animal, a planta não tem, para eu poder fazer um discernimento, aquilo que a Bíblia fala: faça o bem, evite o mal. Todos nós sabemos que não pode matar, não pode roubar, né? Não precisa nem ser cristão para saber isso, ok? Mas se a gente não tiver uma consciência dessas coisas, não é? A gente não consegue vencer essas, vamos dizer assim, isso vem do pecado original, que nós já falamos sobre isso, tá? Então é muito importante a gente ter uma consciência
tá? Do que a gente tem que fazer e do que a gente deve evitar. Tá? Eu posso dar um soco aqui no ar, mas eu não posso dar um soco. Eu não posso acertar ninguém. Aí já não é liberdade, aí já é libertinagem. Isso é pecado. Okay? É o abuso da liberdade. E o que é a regra? É a lei de Deus. São os 10 mandamentos, que é a base da nossa moral. Ok? Outra coisa, os pecados, eles atingem a Deus e atingem também ao próximo. Por isso que Jesus vai dizer, quando você não ama a Deus e quando você não ama o seu próximo, você comete pecado. Entendeu? Jesus já falou. Os 2 maiores mandamentos é o quê? Amar a Deus e amar o próximo. Os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus. E os 7, né, os restantes, é o amor ao próximo. Né? Honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, e etc. Entendeu? E os 7 pecados capitais, eles ferem o quê? Ferem o amor a Deus e ferem também o amor ao próximo, os 2. Por isso que eles são graves. Tá? Então, é importante também você fazer um bom exame de consciência, se você já cometeu esses pecados, tá? Você se arrepender e fazer uma boa confissão, ok? Então, vamos lá. Vamos analisar, então, cada um deles. Eu hoje vou ficar só nos pecados capitais, ok? Mas, se Deus quiser, mais à frente aí, em outros vídeos, nós vamos poder abordar também os outros pecados que a igreja considera, tipo, os pecados mortais, os pecados veniais, tá? Hoje eu vou ficar só nos 7 pecados capitais e as virtudes, como eu já expliquei, ok? Então, vamos lá. Então, vamos analisar cada um deles de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, para a gente poder combater cada um deles com as virtudes que eu acabei de mencionar, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar o pecado, vou explicar e vou colocar a virtude, ok? Vamos assim que a gente vai explicando assim, eu creio que fica legal, ok? Então, vamos um por um, tá bom? Vamos lá. O primeiro pecado capital, que é o mais grave, por isso que ele é o primeiro, tá? Ele tem uma hierarquia aí. Então, por que ele é grave, gente? A soberba, o orgulho. Por quê? A igreja ensina que esse pecado, ele é grave, todos os pecados são graves, mas por que ele vem em primeiro lugar como os pecados capitais? Por quê? Porque não só nós, seres humanos, cometemos esse pecado, não. A igreja ensina que, além de nós, seres humanos, ele foi o pecado também dos anjos maus, ou seja, do demônio. Eu já fiz aqui uma live, um vídeo falando sobre os anjos maus. O pecado do demônio foi um pecado de orgulho, de soberba. Tá? Ele não quis ser criatura, ele quis ser Deus. Tá? Então, ele é soberbo, ele não é humilde. Nós falamos da humildade. Ele não é... Muita gente pergunta, né? Eu posso rezar pelo demônio para ele se converter? Ele não se converte. Por quê? Porque ele não tem a virtude da humildade. Então, gente, eu penso que esse pecado ele é grave, tá? E, inclusive, para nós seres humanos. É muito ruim uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não é humilde. Por quê? Porque ela se acha a dona da verdade. Ela, além dela querer, né, ela não se achar criatura, ela querer se achar no lugar de Deus, não é? Ela acha que ela não tem pecado. Quantas pessoas você já não ouviu? Eu não tenho pecado, tá? Eu já vi muita gente falar isso. Eu não tenho pecado, eu não preciso de me arrepender nem de me confessar. Então, quer dizer, é um orgulho, é uma soberba. É um pecado grave. Porque isso vem de quem? Vem do inimigo. A humildade vem de quem? Vem de Deus. Deus é humilde. Nós vamos ver aqui. Jesus foi muito humilde. Nossa Senhora foi muito humilde. São José foi muito humilde. Os santos foram muito humildes. Tá? Por isso que Jesus fala, aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Então, gente, é muito grave essa questão. Então, você que é católico, você não deve querer ser mais do que o outro. Todos nós somos iguais perante Deus, gente. Não tem esse negócio, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho uma casa melhor do que o outro, porque eu tenho um carro melhor do que o outro, eu sou melhor do que o outro. Quando a gente morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar, você não vai levar nada. Então, por que você é melhor do que o seu irmão? Por que você se acha melhor do que o outro? Né? Então, cuidado, porque quanto maior o salto, maior a queda. Então, cuidado.
Tá? Então a igreja ensina isso. Humildade, gente. Vamos ser humildes, como Jesus foi humilde, como Nossa Senhora foi, São José e os santos foram humildes. Ok? Então, cuidado com o pecado da soberba e do orgulho. Tá? Infelizmente, a gente tem muito mais pessoas soberbas e orgulhosas do que humildes. São poucos o que você vê que reconhece, por exemplo, os seus erros. Né? Reconheça. Se você não consegue reconhecer diante do irmão, pelo menos diante de Deus, quando você for fazer sua oração, faça igual aquele publicano. Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Jesus contou aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu falava, eu não tenho pecado. E o publicano falou o quê? Não, eu sou um pecador. Jesus falou que o publicano foi, vamos dizer assim, exaltado e não o outro. Por quê? Porque ele foi humilde. Então, você que é cristão, você que é católico, você que está à frente ali da igreja, não se acha melhor do que o outro. Não. Porque eu estou aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Eu já coloquei aqui. Se você quiser colocar aí alguma coisa, se eu falar alguma coisa aqui que você achar que eu não falei corretamente, eu não sou o dono da verdade. E nem quero ser. Então, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui fazendo um trabalho em nome da igreja, em nome de Deus, do pouco que eu aprendi. Mas eu não quero ser melhor do que ninguém, e nem me acho melhor do que ninguém. Pelo contrário. Tá? Eu quero ser como Santa Teresinha falava, eu quero ser a última. Tá? Eu já tenho mesmo esse defeito comigo. Eu já gosto sempre do último lugar. Na igreja eu sempre sento no último lugar. No colégio eu sempre sentava no último lugar. Justamente. E isso é bíblico. Jesus contou aquela parábola, né? Às vezes você chega numa festa, quer sentar no primeiro lugar, às vezes chega alguém mais importante e fala, passa para trás. Jesus que falou isso. Agora, se você está lá atrás, o que as pessoas te falam? Chega para frente. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas falar isso comigo. Chega para frente. Então, por quê? Porque eu procuro ficar sempre lá atrás. Agora, eu chegar achando, igual o Romário, para descontrair um pouco, né? O Romário que falava essa frase, né? Já quer sentar na janela. A pessoa já chegou, já quer sentar na janela. Então, quer dizer, eu não. Pelo contrário, eu não quero ser mais do que ninguém. E nem sou mais do que ninguém. Então, gente, humildade. Vamos procurar ser humildes, porque todos nós somos iguais perante Deus. Homens, mulheres, brancos, pretos. Todos nós somos filhos de Deus. Deus não faz distinção de pessoas, diz a palavra de Deus. Então, não queira ser melhor do que ninguém. Então, arranque esse pecado. Se você é orgulhoso, se você é soberbo, peça perdão a Deus e faça uma confissão. Tá? Peça perdão a Deus, e se você ofendeu alguém, também peça perdão. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco a questão do perdão. Tá? Então, procure ser humilde, ser uma pessoa humilde, principalmente se você trabalha para Deus. Porque a pior coisa que tem, gente, é um cristão que não é humilde. Tá? Isso é um contra-testemunho. Por que muita gente se afasta da igreja? Claro que você não deve ir à igreja por causa disso. Você deve ir à igreja por causa de Cristo. Mas tem muita gente que se afasta da igreja por causa disso, por causa do contra-testemunho dos cristãos. Eu vou naquela igreja lá, daquele cara que está lá na frente pregando, mas no dia a dia ele é soberbo, não está nem aí para o próximo. Né? Quer ser mais do que o outro, né? Infelizmente a gente vê isso, muitas pessoas orgulhosas e soberbas, né? Infelizmente a gente sabe que existe, e dentro da igreja, tá? Então, pelo amor de Deus, principalmente a gente que trabalha, né, na igreja, então vamos procurar, como diz o ditado, calçar as sandálias da humildade, gente, ok? E isso vem de Deus, ok? Então tem muitos textos bíblicos aqui que fala da questão da humildade e da questão da soberba do orgulho. Eu não vou colocar tudo aqui porque é muita coisa, o nosso tempo é curto. Por exemplo, um texto que eu gosto muito, quando Jesus fala, eu sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Eu amo esse texto, eu amo essa passagem. Jesus que é Deus, né, ele chega e fala, eu sou manso e humilde de coração. Jesus podia ser orgulhoso, mas não. Jesus foi a pessoa mais humilde. São Paulo vai dizer, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Né? Então, Jesus, que é Deus, se humilhou. E você, né, que é pó, quer ser mais do que o outro? Ah, pelo amor de Deus. Né? Nossa Senhora, olha só. Lucas 1,38. Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então,
Outra também poderia ser, não, eu sou a mãe de Cristo, então eu posso ser orgulhosa, mas não, foi a pessoa mais humilde. Tanto que ela fala, né? Deus olhou para a minha humildade. Ela mesma se reconhece que ela é humilde. Por isso que o anjo se encantou com ela. Ela não, por ela ser a mãe de Jesus, ela poderia ser orgulhosa. Não, pelo contrário, ela servia as pessoas. A gente viu ela servindo lá Isabel nas bodas de Caná. Então ela foi muito humilde. Então, gente, vamos aprender também com a Virgem Maria, com Jesus e também com a Virgem Maria. Tem muito mais textos aqui que fala da questão da humildade. São João Batista também, né, foi muito humilde, a gente vê, né, São José, vários santos, só a gente lê aí a vida dos santos, né, a gente vê aí uma Madre Teresa de Calcutá, a gente vê aí uma Irmã Dulce, a gente vê a vida desses santos, a gente vê que realmente São Francisco de Assis, que tinha tudo, era rico, né, e preferiu viver como Cristo, humilde. Por quê? Porque ele se desprendeu das coisas humanas, vamos dizer assim. Não é? Então, tem muito texto bíblico que fala sobre isso, tá? Eu não vou citar todos aqui, porque senão vai demorar muito, tá? Eu quero colocar só um aqui, em que São Paulo... Tem muitos textos que São Paulo vai falar sobre a questão da soberba, ok? Tem um que ele fala que tudo vem de Deus, nós não somos nada, tá? São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 3, quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu gosto de São Paulo por causa disso. Ele vai ali mesmo na ferida mesmo, né? Vou repetir, Gálatas 6, 3. Quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gente, você não é nada, você é pó, né? Depois que você morrer, você não pode ficar mais 24 horas aqui, meu amigo. Abre lá, daqui a 2 dias. Abre lá para você ver o que você é. E você é orgulho. Que orgulho, meu amigo? Somos pó. Todos nós somos pó. Do pó vieste, ao pó voltarás, meu amigo. Então é isso que São Paulo está dizendo. Você se acha alguma coisa? Espera você morrer. Filma lá no cemitério, lá uma pessoa que já morreu, que você vai ver o que você é. Você não é nada. E você quer ser mais do que o outro? Porque você tem um pouco mais de dinheiro? Porque você tem uma casa melhor do que o outro? Então, meu amigo, São Paulo, ele vai na ferida mesmo ali. E tem muitos outros textos aqui que eu não vou colocar aqui, porque é muita coisa. Tem muitos textos aqui e o nosso tempo não vai caber, ok? São Pedro, ele vai dizer na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Então, São Pedro ali está dizendo o quê? Aquilo que Jesus falou. Se você se humilhar, depois Deus vai te exaltar. Agora, se você é soberbo e orgulhoso, Deus vai te abaixar. Então, cuidado, meu amigo. Cuidado. Às vezes você se acha, né? Porque as pessoas estão te elogiando, você se acha melhor do que o outro. Mas o importante é que Deus está vendo. Tá? Então, cuidado. Então, não vamos ser realmente pessoas humildes. Eu não vou colocar tudo aqui, gente, porque é muita coisa, tá? Eu tenho os outros 6 pecados para falar. Eu só quero mesmo dar uma pincelada em cada um deles, ok? Depois você pode ler aí. Tem muitos textos bíblicos, tá? Que falam sobre a questão da humildade, da soberba e do orgulho, ok? O segundo pecado capital é o pecado da avareza, e a virtude é o despreendimento. O que é a avareza, gente? A avareza é o apego aos bens materiais. Deus não é contra você ter dinheiro, você ter um carro, você ter uma casa. Deus não é contra isso. Deus é contra você ser apegado aos bens materiais. Essa aí é a avareza. Tá? Por quê? Porque isso aí são coisas supérfluas, gente. Jesus já foi bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto vos será dado em acréscimo. Isso é para a gente viver bem aqui, mas nós não fomos feitos para essa vida. Então, nós não podemos nos apegar a nada dessas coisas, a bens materiais. Então, quem se apega a essas coisas é um avarento. Se você tem dinheiro e você só quer para você e não ajuda o próximo, depois que você morrer, você vai guardar isso para quê? Você não vai levar nada para o túmulo, meu amigo. Então, se você tem como ajudar aquele que não tem, ajude.
Entendeu? É isso. Esse é o pecado da avareza e do despreendimento. É você não ser apegado aos bens materiais. Ok? Então, é isso. Você pode ter o seu carro, a sua casa, né? Você pode trabalhar para ter o seu dinheiro, mas você não pode ser apegado àquilo ali. Entendeu? E você querer também acumular e viver só para isso. Não. Isso não é o mais importante. O mais importante não é o que você tem, é o que você é. É a sua alma. Entendeu? Então, para Deus é isso que vale, ok? Então, tem muitos textos aí também em que Jesus tem um texto aqui importante, ó, Mateus 6:24. Olha o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, entendeu? Jesus não está falando que você não possa ter dinheiro, está falando que você não pode servir ao dinheiro. Você achar que o dinheiro é um Deus. Aí vira idolatria. As pessoas acham que idolatria é só imagem. Não, tem gente que idolatra o dinheiro. O dinheiro é o meu Deus. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, ganhar mais, ter casa, ter carro do ano, trocar de carro. Gente, e quando o carro amassa a felicidade. Já falei sobre isso aqui. Tem gente que quando o carro dele amassa, a felicidade dele acabou. Por quê? A felicidade dele está no carro. Entendeu? Gente, isso aí são coisas materiais, supérfluas. Nós não vamos levar nada disso. E o amor, isso que nós vamos levar, o amor, a amizade, aquilo que a gente é, não o que a gente tem. Entendeu? Então, cuidado com essas coisas. São Paulo, olha, por isso que eu gosto de São Paulo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus não fala para você amar o dinheiro. Pelo contrário. Jesus fala para você amar a Deus e as pessoas. Agora tem gente que ama o dinheiro. Mais do que pessoas. Por que a gente vê aí corrupção, lavagem de dinheiro adoidado? Por quê? É o amor ao dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. É o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Por quê? Porque não compartilha. Não partilha o que tem. Entendeu? Então, se você alguma vez foi mesquinho, avarento, você deve se arrepender. Você que pode ajudar alguém, ajude. Não estou falando só com dinheiro, não. Tá? Aí entra a caridade fraterna, seja ela qual for. Tá? Qualquer bem material que você puder ajudar o outro, está valendo. E principalmente o dinheiro, se você tem. Ok? E aí tem muitos outros textos também que falam dessa questão do dinheiro, dos bens materiais, e vários outros textos aqui que eu não vou colocar. Jesus fala, não ajunteis para vós tesouros na terra. É aquilo que eu falei. Nós não precisamos de muita coisa para viver. Não, porque nós vamos deixar tudo para cá. Ajuntai para vós tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 20. Então, Jesus fala muito sobre isso. Muito. Pena que as pessoas não escutam. Não é? Lembra daquela parábola que Jesus contou? Daquele homem que ele tinha muitos bens, e ele só juntava, né? Aí ele falou, não, quero juntar muito mais, muito mais. Aí Jesus vai e fala para ele, você é um insensato. Se você morrer hoje, o que você vai levar? Não é? Isso está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Jesus vai falar. Aquele homem falou para Jesus, minha alma tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Aí ele falava para ele mesmo, descansa, come, bebe, mas Deus lhe disse naquela mesma noite, nesta mesma noite exigirei de ti a tua alma, ou seja, vai morrer, E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Aquilo que eu falei. E os bens? Para quem que vai ficar? O governo, Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus, ou seja, aquele que não partilha. Guarda só para ele. Não, eu tenho que guardar para mim, entendeu? Guardar mais e mais e mais. E não compartilha com o outro. Depois vai morrer e vai ficar para o governo. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa aqui que Jesus fala e que a palavra de Deus fala, só que eu não vou abordar tudo por causa do tempo, tá bom? Então, esse é o segundo pecado, que é o pecado da avareza, ou seja, do apego dos bens materiais e do despreendimento, é você não ser apegado aos bens materiais. O terceiro pecado é o pecado da impureza e a virtude, a castidade, tá? O que é isso, gente? A impureza é todo pecado do sexo, ok?
todo pecado sexual é um pecado de impureza. E a virtude é a castidade, ok? E qual é a castidade, gente? O que é uma pessoa casta para Deus, ok? Uma pessoa casta para Deus, eu custei entender isso, tá? Eu confesso que eu também não entendia isso. Para mim, a castidade era uma coisa que Deus propunha, não era imposta, tá? Eu sempre entendi assim, antes de fazer a teologia. Eu achava que Deus queria, assim, não obrigava a gente a ser casto, que era uma, vamos dizer assim, não uma imposição de Deus, era uma proposta, um conselho, entendeu? Mas não, depois eu fui entender na teologia que a castidade é uma obrigatoriedade para todos. Isso quer dizer o quê? Nós, homens e mulheres, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ok? Nós não podemos sujar o nosso corpo de forma nenhuma. E tem várias formas de sujar o nosso corpo. Nós podemos sujar o nosso corpo colocando alguma coisa nele, por exemplo, tatuagem e várias outras coisas, não é? Que também nós não devemos fazer isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, também tem os pecados também do sexo. Por quê? Por que é pecado? Porque você suja o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que Deus te deu. E eu não sabia disso, eu não entendia isso. Tá? Então, eu fui aprender na teologia. Então, o que é a castidade para o homem e para a mulher? Tá? O homem, ele pode ser casto de duas formas. Ele pode ser sacerdote, tá? Ele pode ser um padre, ok? E ele pode se casar, entendeu? E a mulher, ela pode se casar e ela pode ser freira. Não é um sacramento, mas ela também pode ser uma, que a gente chama de freira, né? Uma irmã, ok? Então, a castidade é isso. Então, qualquer coisa, qualquer sexo fora do plano de Deus é considerado um pecado grave. Por quê? Porque suja o corpo, ok? Então, aí tem muita coisa que pode ir contra isso daí, ok? Tem muitos textos de São Paulo, principalmente São Paulo, ele fala sobre essa questão do corpo, ok? Tem muitos textos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 6,18, São Paulo diz: qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18, entendeu? Tem muitos outros textos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus. Olha, então o corpo não é meu, não me pertence, pertence a Deus. Eu custei entender isso, entendeu? Já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. 1 Coríntios 6,19, entendeu? Glorificai a Deus no vosso corpo. Olha aí, então a gente glorifica a Deus também com o nosso corpo. Por isso que a gente não pode fazer do nosso corpo qualquer coisa, entendeu? Então eu custei entender isso, tá, gente? E Deus vai ressuscitar o nosso corpo. Então, nós não podemos viver de qualquer jeito. E tem muitos outros textos, gente. Todo aquele que... Não, perdão. Porque é do coração do homem que provém os maus pensamentos, homicídios, adultérios, impurezas. Tá? Mateus 15:19, Jesus dizendo. Ok? Aí ele vai citar aqui vários pecados, ok? Que eu não vou entrar neles agora. Por quê? Porque nós vamos estudá-los quando a gente for estudar os 10 mandamentos. Eu só vou citá-los aqui, tá bom? Então eu vou citar aqui todo pecado de impureza, mas eu não vou explicar cada um deles aqui agora. Eu vou fazer um vídeo só sobre os 10 mandamentos e aí eu vou explicar sobre cada um deles. Eu só vou citá-los aqui, ok? Então veja, mais importante, tá? Qual é o pecado contra a castidade que você comete? É todo pecado que você comete com o seu corpo, entendeu? Fora do casamento ou do sacerdócio ou do casamento e da irmã ou da freira, vamos dizer assim, entendeu? Então, a castidade é isso, ok? Então, vamos lá, eu vou citar só os pecados aqui
e depois a gente, num outro vídeo, a gente poder explicar melhor, tá bom? Então, quais são os pecados que se referem à castidade? Eu só vou citá-los aqui, tá bom? E depois a gente comenta sobre cada um deles, tá bom? Então, vamos colocá-los aqui, tá? Então, quais são esses pecados que a gente chama de pecados graves contra a castidade, ok? Ofensas à castidade, tá? A luxúria. O que é a luxúria? É a orgia, né? Todo assim, o sexo que não é no casamento, vamos dizer assim. Toda luxúria é considerado pecado grave. A masturbação é um pecado, porque é um sexo egoísta, tá? A fornicação é aquela pessoa que não é casada e pratica sexo, ok? A pornografia, todo mundo sabe o que é pornografia, né? Tanto para a pessoa que faz, tanto para a pessoa que assiste, ok? A prostituição, tanto a pessoa que prostitui quanto a pessoa que paga, né? Todo mundo, ok? O estupro, não é? Aí, lógico, que aí a pessoa está sendo violada. E o adultério. O adultério é a pessoa que é casada e tem relação sexual com uma outra pessoa que não seja sua esposa. Aí já não é fornicação, é adultério. A fornicação é quando você não é casado, é solteiro e pratica o ato sexual. Tá? Então, o sexo só não é pecado no casamento. No casamento, na igreja. Tá? Então, você que mora junto e não é casado na igreja, também é considerado pecado grave. Ok? Então, para você praticar o sexo, você precisa ser casado na igreja. Tá? E se você é divorciado, você também não pode praticar o sexo. Ok? A menos que o seu casamento seja nulo, aí você case, né? Vamos dizer assim, você conheça uma outra pessoa e case com ela na igreja. É o que São Paulo fala, é o casamento no Senhor. Ok? Isso aí é para aquele que não é para aquele que divorciou, o casamento dele foi declarado nulo, aí conheceu uma outra pessoa e casou na igreja. Aí sim, aí pode praticar o sexo. Mas se a pessoa divorciou, tá? E arrumou uma segunda pessoa, é segunda união, ok? Mesmo que não seja, não more junto, mas ela divorciou e tem relação com uma outra pessoa, mesmo ela não morando junto, é considerado pecado, ok? Então, esse é o pecado da impureza e a virtude é a castidade. A castidade é o quê? É o solteiro não praticar o sexo e o casado praticar o sexo somente com a sua esposa. Ok? Isso é a castidade. O quarto pecado capital é a gula. Ok? E a virtude é a temperança. Por isso que a igreja pede que a gente faça jejum. Porque o jejum é uma temperança, é você se dominar. Então, o guloso é aquele que come a mais. Não estou falando que você não é para você comer, não estou dizendo isso. É pecado você comer de menos, mas é pecado você comer demais. É o que o povo fala, né? Tem os olhos maiores que a barriga. Às vezes você não está aguentando, está ali, né, com a barriga cheia e está comendo. Isso é gula. Tá? Então isso é pecado grave. Porque aí te deixa, aí você não consegue nem rezar direito. Você vê, você fica, né, pesado, né? Você não tem vontade de nada. Não é verdade? Então você fica pesado. Não é verdade? Então, a gula é um pecado por causa disso, porque você tem que ter temperança, ok? E São Paulo vai dizer isso, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, não é? Aqueles cujo Deus é o ventre, ou seja, aqueles que vivem para comer. Nós não vivemos para comer. Não, a comida é necessidade para nós. Mas se você já está satisfeito, não avance, ok? Não coma a mais do que você precisa, ok? Então, a gula. E qual é a virtude? É a temperança. E a temperança é o quê? É o jejum. Por isso que a igreja pede aí, né, para você fazer jejum na quaresma, não só na quaresma, mas principalmente na quaresma, ok? Olha aí, Gálatas 5,16. Conduzi-vos pelo Espírito Santo e não satisfareis aos desejos da carne. Olha aí, Gálatas 5,16. Tá? Então, não é só o sexo, é também você comer demais, beber demais, tudo aquilo que é excesso, que é vício. Tudo aquilo que é vício, gente, é pecado. Comer, beber, se drogar, não é? Tudo aquilo que você se prejudica a você, não é? É pecado, ok? Tudo aquilo que prejudica a sua saúde, o seu corpo, é pecado,
ok? Olha aí, Romanos 8:12. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne, vivereis. Romanos 8:12. Essa carne, gente, quer dizer natureza humana. É tudo vício, tá? Tudo aquilo que eu expliquei. Tudo aquilo que você faz que prejudica a sua saúde, o seu corpo. Tá? Comer demais também é ruim. Comer de menos também é pecado. Você deve comer o essencial, ok? Então, tem outros textos aqui, mas eu não vou colocar só por causa do tempo, ok? Então, você deve, então, procurar fazer jejum e também abstinência também quando a igreja mandar, principalmente de carne, tá? E de outro alimento que você gostar, ok? Então, a gula e o jejum, ok? A penitência. A ira e o perdão. Todo mundo sabe o que é ira, né, gente? A ira é você se irar, não é? É você sair aí quebrando tudo, batendo nos outros, isso é ira, não é verdade? E o oposto da ira é o perdão. Todos nós sabemos disso, né? Jesus manda amar o inimigo, está lá em Mateus 5:44. Então, tudo aquilo que você faz de violência contra as pessoas, não é? É pecado, tá bom? Então, você deve o quê? Se controlar, ok? Então, você nunca deve se irar, tá joia? Aquele negócio também do olho por olho, dente por dente, jamais faça isso, tá? Jesus fala para a gente não fazer isso. Era uma lei do Antigo Testamento. Jamais pague o mal com o mal, diz São Paulo. Se o outro te fizer o mal, pague a ele com o bem. Não queira vingança. Deixa a vingança para Deus. Deus vai fazer... Não é nem vingança, Deus vai fazer justiça. Não faça justiça com as próprias mãos, ok? E Jesus manda o quê? Perdoar. Perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer o quê? Sempre. Então, meu amigo, se a pessoa te feriu 1000 vezes, você deve perdoar 1000 vezes. Isso é fácil? Não. Por isso você tem que estar sempre com Deus. Porque a nossa natureza quer o quê? A vingança, que é o revide. Mas com Deus a gente consegue não se vingar e pedir o quê? Que Deus... Esse texto eu gosto muito. Mateus 5:23-24. Se você vai fazer sua oferta diante do altar e lembra que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa lá a tua oferta e vai se reconciliar com o seu irmão. Então, se você ofendeu alguém, para você vir fazer sua oferta, para você comungar, você tem que ir lá pedir perdão ao irmão. Então, se você está brigado com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua mulher, você não pode comungar. Jesus falou aqui. Vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois você vem aqui comungar. Porque não tem cabimento você receber o corpo de Cristo estando brigado com o seu irmão, seja ele quem for. Ok? E a ira é isso. A ira é briga, é você quebrar as coisas dentro de casa, esse tipo de coisa. Né? Então, se você já fez isso, você deve se pedir perdão a Deus. Ok? Isso é da nossa fraqueza, né, gente? Mas com Deus a gente vence. Ok? Então, a ira é isso. Ok? Você se irar e você ofender o outro, seja de qualquer forma, seja com palavras e principalmente fisicamente. Aí pior ainda, tá? A inveja, todos nós sabemos o que é, né, gente? Todos nós sabemos o que é inveja. Inveja, você tem inveja do irmão. Ah, o irmão comprou um carro, então eu tenho inveja dele porque ele tem carro e eu não tenho. Não, você tem que se alegrar com ele. Se ele conseguiu, é pelo esforço dele, não é ficar com inveja do irmão porque ele tem um carro e você não tem. Se você não tem, um dia você vai trabalhar para ter, né? Vai pedir a Deus que te dê a graça de te dar. Não é? Mas você não tem que ficar com inveja do seu irmão. Até porque a inveja é um pecado diabólico. Quem é que tem inveja? É o demônio. O demônio tem inveja de Deus. Tem inveja de nós. Então, cuidado com o pecado da inveja. Tá? Olha lá, Sabedoria 2:23. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, a inveja é um pecado diabólico. Né? Então, cuidado com esse pecado, gente. É um pecado grave. Tá? Então, lembra que os fariseus entregaram Jesus por quê? Por inveja, porque tinham inveja de Jesus. Porque Jesus fazia milagres e eles não faziam. Né? Então, por isso que os fariseus entregaram Jesus para Pilatos. Porque tinham inveja dele. Porque eles não conseguiam arrebanhar, né, a multidão que Jesus estava arrebanhando. Então, tinham inveja de Jesus. Por isso que mataram o Senhor. Tá bom? Então, gente, tem muitos textos aqui que falam da inveja. Tá bom? Mas eu não vou colocar aqui, porque já estamos já com 44 minutos aí, ok? Saul, ele tinha inveja de Davi.
porque Davi matou Golias e depois Saul queria matar Davi. Então, olha como é que a inveja é terrível, você tem inveja do outro. Então, você não tem que ter inveja do outro, pelo contrário, Jesus falou, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Jesus falou isso. Então, você deve se alegrar com o irmão e não ter inveja dele. Ok? Então, São Paulo vai dizer aqui várias coisas aqui, tá bom? Então, você deve ter o quê? Benignidade com o irmão, você se alegrar com o irmão. Se ele conseguiu alguma coisa, se alegra com ele, comemore com ele, entendeu? Não fique com inveja, não, pelo contrário, se alegre, ok? Isso também é uma virtude capital, ok? E o último pecado é a preguiça, gente. A preguiça também é um pecado capital. Por quê? Porque por causa da preguiça, a gente deixa de fazer muita coisa até para Deus. Não é só a preguiça dentro de casa, não é só isso, não. É a preguiça também com as coisas de Deus. É você não querer trabalhar para Deus, ter preguiça de rezar. Tem gente que tem preguiça de rezar, tem preguiça de ir à missa. Tem gente que não vai na igreja por preguiça. Ah, não, eu prefiro ficar em casa assistindo futebol. Além de ser pecado grave, dos mandamentos de Deus, que você não está amando a Deus e você não está guardando o dia do Senhor, principalmente o domingo, é um pecado capital. Se você não está indo por preguiça, lógico. Mas se você não está indo por um outro motivo, beleza. Agora, se você não está indo à missa por causa de preguiça, vá se confessar. Ok? Então, por isso que Jesus colocou o trabalho. Tem gente que gosta de ficar aí de frozô, nunca fique sem fazer nada. Se você já é aposentado, trabalhe em alguma coisa, ou em casa, ou para Deus, vá para a igreja. Lá a igreja sempre diz, na igreja não tem aposentado. Então a igreja está precisando de muita gente para trabalhar, de ser um catequista, de fazer alguma coisa. Então não fique sem fazer nada, gente. Diz aquele ditado muito sábio, mente vazia, oficina do diabo. Você fica pensando caraminhola, por isso que tem muita gente depressiva, muita gente suicidando. Por quê? Porque fica sem fazer nada. Então fica pensando besteira. Ocupe o seu tempo com alguma coisa. Vai ler um bom livro, vai meditar a palavra de Deus, ou então vá para a igreja, ou vá para cuidar de... Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa que tinha uma depressão muito profunda, foi para um asilo, foi cuidar de velho, foi para uma creche ajudar. Então nunca fique sem fazer nada. Você perdeu uma pessoa, mora só, só é você e aquela pessoa, a pessoa morreu. Não fique dentro de casa, vá em algum lugar, ou na igreja, ou até vai, se você gosta de um forró, vai dançar um forró, se você deixa que seja, vamos dizer assim, seja um forró decente. Então, quer dizer, não fique sem fazer nada, tá? E não seja preguiçoso, ok? Tanto isso na sua casa, com os afazeres domésticos, também com as coisas de Deus também. Por isso que Deus colocou o trabalho, ok? Olha o que São Paulo vai dizer. Procurai viver com serenidade, trabalhando com vossas mãos, como vos tendes recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. Então, São Paulo tem muitos textos que São Paulo dá essa dica. Não fique sem fazer nada. Trabalhe, faça o seu trabalho normal e também trabalhe para Deus. Ok, gente? Então, esses são os pecados capitais. Ok? Então, eu penso que eu já dei aqui uma boa explicação, tá? Você pode aprofundar aí, se você quiser adquirir esse livro, tem aí nas livrarias católicas, tá bom? Eu só dei aqui vamos dizer assim, uma explicação básica de cada um deles, das virtudes, tá bom? E aí para você fazer um bom exame de consciência e fazer uma boa confissão para Páscoa e para a Semana Santa, tá bom? Além também dos 10 mandamentos também. Amém? Desde já eu agradeço, eu peço aí a bênção do Senhor para cada um de nós, para nossas famílias, tá bom? Peço aí que você divulgue esse canal, se inscreva, dê o seu like, tá? Para que a gente consiga fazer aqui mais esses vídeos de evangelização. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi a mulher mais humilde que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, de São José também, que foi o homem que Deus escolheu para ser o pai de Jesus aqui na terra, por quê? Pela sua humildade. E de todos os santos que também foram humildes e também dos anjos, também aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.